Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Julgar. Eu sou a doutora Fernanda Júli e hoje o podcast é um pouquinho diferente. Hoje o podcast está mais intimista. Hoje seremos eu e você. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha jornada na Polícia Militar, os desafios e vou te ensinar 3 ferramentas que eu utilizei para que eu pudesse vencer esses desafios e que eu tenho certeza que você vai poder aplicar na sua vida, no seu contexto. Bom, como alguns sabem, eu fui policial militar por 10 anos, eu passei no concurso público, fiz a prova teórica, fiz o teste físico, tão temido TAF, passei também pela prova do psicológico, toxicológico. Então, eu fui para a academia de polícia militar, onde eu ficava no tempo integral e à noite eu ia para a faculdade, cursar o 4º ano do direito. A minha história na polícia, ela é longa, foram 10 anos envergando a farda marrom dentro de um ambiente de hierarquia e disciplina. Não sei se você conhece, mas o ambiente militar, ele prega muito a doutrina castrense. Esse é o nome, é um pouquinho estranho, não é mesmo? Mas é a doutrina castrense. Então, é um ambiente muito rígido, um ambiente de muita hierarquia e disciplina, com muitos valores também, inclusive. Todo esse ambiente ajudou a formar a Fernanda que eu sou hoje. Mas eu passei alguns, digamos assim, alguns perrengues durante a minha estadia na polícia que me causaram, inclusive, a síndrome de burnout, que é uma síndrome que é um problema, né? É uma questão psicológica que nós temos em relação ao trabalho. Mas eu consegui, então, vencer essa síndrome de burnout que eu desenvolvi dentro da minha estadia na polícia. E eu saí, então, e passei a advogar, a ser professora, fazer o mestrado, o doutorado e também estar aqui no podcast com você. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais contando sobre os desafios que eu tive na polícia. Quando você entra na polícia, você tem, principalmente na polícia militar, você tem a ideia de que é de uma forma. Como nós somos civis, estamos entrando naquele ambiente militarizado, nós temos a ideia de que é de uma forma, mas nós chegamos lá e nos deparamos com um ambiente bem diferente, como eu falei, principalmente dessa questão da hierarquia, sabe? Da disciplina, de algo ser fechado. Eu, uma pessoa sempre muito expansiva, muito sorridente, alegre. E quando me deparei com esse ambiente, para mim foi um choque. Eu acho que assim, acontece com muitas pessoas quando entram na polícia, é um choque de realidade. Alguns se adaptam com facilidade, porque tem esse perfil um pouco mais fechado, um pouco mais introvertido. Eu já não, com esse meu perfil extrovertido, eu tive um pouquinho de dificuldade de entrar naquela caixinha, sabe? Porque, pelo menos na minha visão, e aqui nesse bate-papo bem intimista que nós estamos tendo, para mim, a polícia ela foi como se fosse uma caixa que eu deveria me encaixar, literalmente, que eu deveria não me adaptar, porque a adaptação é quando você consegue utilizar as suas habilidades, expandir a sua essência, mas lá eu não consegui fazer essa adaptação que muitos outros fizeram, como o meu irmão, o soldado Fernandes, que ama ser policial, que se adaptou muito bem na polícia militar, e ele já está ali com mais de 10 anos de policial militar. Eu tenho muito orgulho dele, eu me sinto muito honrada por ter o meu irmão como policial militar. Mas no meu contexto, na minha realidade de Fernanda, eu não consegui me adaptar. Então eu tentava me encaixar, eu tentava mudar o meu jeito, alterar a forma que eu era de personalidade, ativa, proativa. Isso incomodava muitas pessoas. Eu digo que, inclusive, é uma fala de um sargento. Ele falou assim para mim, na época eu era soldado Julie, ele falou o seguinte, Julie, todos temos que ter os nossos tubarões. E o seu tubarão de hoje é a polícia militar.
Então, você não está aqui nesse ambiente por acaso. Você não está sofrendo essas pressões externas, essa cobrança, essa pressão interna que você também sofre por não estar num ambiente adequado à sua personalidade, ao seu jeito. Você não está aqui por acaso, porque isso vai te transformar. E eu levei muito isso pra minha cabeça, assim, sabe? Eu pensava, bom, o sargento tem razão. Porque por mais que hoje eu enfrente dificuldades aqui na polícia, muito preconceito também pela forma do meu agir, a forma do meu falar, a forma de eu ser, né? E convenhamos que nós somos seres humanos únicos, cada um é único, cada um é singular, cada um vai ter uma experiência diferente na vida. E eu realmente não consegui entrar nessa caixa da polícia militar e eu sofri muito. Inclusive, tive momentos que os meus tubarões, eu tive alguns tubarões lá que foram assim, pegaram pesado comigo. Esses tubarões me levaram ao fundo do poço. Eu tive a síndrome de burnout, eu fiquei 4 meses afastada totalmente da atividade policial pelo psiquiatra, inclusive um psiquiatra da Polícia Militar. E eu quase não conto essa história aqui, por isso que eu falei que é um podcast um pouquinho diferente, porque eu quero demonstrar para você que nem tudo são flores na vida. Muitas pessoas que acompanham o meu Instagram, principalmente na época da polícia, eu postava a minha rotina de policial militar, eu postava as minhas conquistas, só que no Instagram nós só postamos aquilo que nós queremos, só aquilo que nos agrada, que nós sabemos que vai agradar o outro. A questão que eu passei de ir ao fundo do poço, os pensamentos sombrios, a vontade, inclusive, de tirar a própria vida, que eu tive muitas vezes essa vontade, isso eu nunca contei na minha rede social. Mas é importante eu compartilhar aqui com você, porque se hoje você está sofrendo um momento de desilusão, de pensamentos intrusivos, sabe aquele pensamento que fica toda hora na sua cabeça, eu não sou bom o suficiente, eu não estou no lugar certo, as pessoas não gostam de mim, eu faço tudo errado. Se você tem hoje esses pensamentos intrusivos, esses pensamentos sombrios, essa falta de ânimo, essa falta de brilho nos olhos, pense que talvez você esteja no lugar errado, ou no trabalho errado, ou no relacionamento amoroso errado, ou convivendo com as pessoas erradas. Porque nós temos, assim, nós sofremos uma grande influência das pessoas que estão ao nosso redor, do nosso ambiente. E isso pode ser para o positivo ou para o negativo. E dentro da Polícia Militar, eu descobri uma ferramenta extremamente importante. Na verdade, eu desenvolvi uma habilidade, que é a resiliência. A resiliência é aquela habilidade que você tem de, mesmo diante dos desafios, você persistir, você renascer e renascer mais forte. E eu sempre falava para outro sargento, é o sargento Samuel. O sargento Samuel falava assim, sargento, eu me sinto como uma fênix. Porque toda vez que acontece algum problema aqui na polícia relacionado ao meu jeito de ser, às perseguições que eu sofria, eu sempre voltava e eu voltava mais forte. Eu renascia mais resiliente, eu renascia com mais coragem, com mais vontade de crescer. E durante essas questões que eu passei na polícia, esses problemas que eu tive, eu também conheci pessoas assim incríveis, como o sargento Samuel, como o tenente Firelli, na época ele era tenente, hoje ele é capitão. Muitas pessoas assim que me ajudaram muito, que também eu vou contar aqui para você as 3 ferramentas que eu utilizei para vencer esses desafios, e uma delas foi o apoio, a rede de apoio. Mas dentro da polícia também aconteceu uma outra coisa. Eu fui redefinindo a minha identidade. Então eu entrei como Fernanda, mas lá eu era soldado Julie. Então lá eu perdi um pouco da minha identidade, eu fui redefinindo um pouquinho, eu perdi um pouco da minha essência. Inclusive, algumas pessoas falavam, nossa, como você tá diferente, antes você era tão sorridente, tão alegre, hoje você é fechada, hoje você é muito preocupada, você se preocupa com tudo, você está sempre alerta.
E isso é algo, sim, que a polícia nos traz, porque é realmente importante. Um policial militar, ele é um policial 24 horas por dia, ele tem que estar nesse estado de alerta, ele protege a população no momento de folga. É a única profissão que você estende a sua mão e você fala que você vai sacrificar a sua vida se for necessário, né, para proteger alguém da população, por exemplo. E eu fico, assim, eu tenho orgulho de ter sido policial militar, eu tenho orgulho do meu irmão, que é policial militar, do meu pai, que é guarda municipal, né, nós todos aí da segurança pública. Mas eu acabei passando por essas questões, esses problemas de adaptação, e você talvez passe num escritório de advocacia, você passe, por exemplo, num trabalho médico, num consultório, no seu ambiente de trabalho, home office, você também passe por problemas. E eu quero te dizer que você pode utilizar as 3 ferramentas que eu utilizei. A primeira ferramenta, anote se você puder, reflexão e autoconhecimento. Eu cheguei num momento na polícia que eu estava no fundo do poço, que eu chorava só de ter que colocar a farda. Então, eu tinha que vestir a farda e eu chorava, porque eu não queria ir trabalhar. Mas não que a polícia militar seja algo errado, que a polícia militar seja algo ruim. Não. Na verdade, a polícia militar é algo extremamente importante e relevante para nós. Eu não consigo ver uma vida sem que exista os policiais militares, os bombeiros militares. Mas eu não me adaptei. Então, leve a minha experiência para o seu contexto. Eu não me adaptei e eu precisei sair da polícia. Eu precisei sair daquele ambiente para poder enxergar novamente quem era a Fernanda. Porque ao longo dos 10 anos de policial militar, eu fui a soldado Julie e eu perdi a minha essência. Eu não sabia mais quem era a Fernanda e quem era a soldado Julie. Às vezes você pode passar por isso, por exemplo, no escritório de advocacia, não saber mais quem é a sua essência, quem é a do advogado, que fica ali, né, imerso em questões de júri, problemas de direito de família. A gente sofre muito sobre isso, de levar os problemas familiares do nosso cliente para dentro da nossa casa, e nós vamos confundindo qual é a identidade do profissional, qual é a identidade da pessoa, e eu vejo que eu não soube separar, talvez por ingenuidade, por imaturidade, e eu vejo que é extremamente importante você saber separar as suas identidades como pessoa e como profissional. Então, a partir do momento que eu saí daquele ambiente, eu tirei um tempo para poder me conhecer novamente, saber quem é a Fernanda. Então, a primeira ferramenta é a reflexão e o autoconhecimento. Eu assisti vários vídeos aqui no YouTube, eu vou até indicar para você, do Thiago Brunet, por exemplo, do Joel J, que falavam sobre qual é o seu propósito, o que te traz o seu brilho nos olhos. E eu lembro que o Thiago Brunet, inclusive num livro que ele tem, que é o livro Como Falar com as Pessoas, Como Falar com Qualquer Tipo de Pessoas com Base em Ensinamentos Bíblicos. Esse é o nome do livro. É só você jogar aí na internet que você vai achar. E lá no livro ele fala o que você faria até de graça. O que você faria até de graça talvez te dê dicas de qual seria o seu propósito. E eu comecei a pensar aquilo que eu faria até de graça. Bom, eu ensino as pessoas. Qualquer pessoa que parar para conversar comigo sabe que se fizer uma pergunta para mim, eu vou querer explicar, eu vou querer contar detalhes. Então, eu parei e pensei, bom, eu ensino hoje se for até de graça. Eu realmente faço isso. Eu dou aula no Ministério Infantil da minha igreja, eu faço isso totalmente voluntário. Ensino as crianças as questões bíblicas. E aí eu falei, bom, eu acredito que eu tenho um perfil para ser professora. Eu sou extrovertida, eu falo muito e era algo que eu sofria na polícia por ter essa expansividade, essa extroversão. E aí eu fui também nesse autoconhecimento, identificando quais eram os meus padrões, quais eram as minhas crenças limitantes. E a polícia também trouxe muita crença limitante na minha cabeça, que você não é capaz, você não é boa o suficiente, você não é a melhor soldado, você não deveria estar aqui, porque eu não me adaptava. E quem estava comandando, por exemplo, ou quem estava ao meu redor, algumas pessoas não conseguiam identificar a minha personalidade, o meu jeito, nem eu mesmo, porque, convenhamos,
Nós não paramos muito tempo para estudar sobre questões nossas, da nossa personalidade, do que nós queremos para nossa vida. Às vezes a gente escolhe uma profissão apenas por dinheiro, seja ser advogado, ser médico, ser dentista, e aí você sofre uma vida toda porque você não parou para ter esse autoconhecimento. Então também não julgo os meus tubarões que eu tive na polícia, perdoei todos, já me reatei com eles, já conversei com eles, encontro na rua, paro, bate papo com eles, e aí, tudo bom, comandante, como o senhor está? Coisas assim que já foram vencidas, mas é importante você ter o seu autoconhecimento. Essa é a primeira ferramenta. Faça reflexões diárias. Pense se você está feliz. Pense se você tem brilho nos olhos. É claro que o dinheiro é importante, mas isso não é tudo. Eu estou aqui compartilhando a minha experiência. O dinheiro, o salário da polícia, um salário bom, uma estabilidade. Eu lembro que quando eu pedi a baixa, fui indagada várias vezes. Você tem certeza que você vai pedir baixa? Quantas pessoas queriam estar no seu lugar? Quantas pessoas fizeram um concurso e reprovaram? Quantas pessoas estão esperando para ser chamada? Mas ali não era o meu lugar. O dinheiro que eu recebia não compensava a minha vida. Então, assim, primeira ferramenta, analise o que você realmente quer para sua vida, o que te faz feliz. Depois disso, faça metas, tenha metas realistas, faça um planejamento. Então, anote aí, número 1, autorreflexão e autoconhecimento, extremamente importante, por meio de meditação, terapia, conversa com seus colegas, um diário onde você vai anotar o que te faz feliz, pesquise sobre o seu propósito. Eu vou fazer um podcast aqui só para falar sobre como encontrar o seu propósito. Porque é muito fácil falar assim, Fer, vai lá, né? E eu vou procurar o meu propósito, mas eu não sei nem por onde começar. Então, calma que vai ter esse episódio. O passo a passo que eu fiz para entender qual era a minha vocação, qual era o meu propósito de vida, eu vou compartilhar com você. Então, a segunda ferramenta é o planejamento. Micropassos. Olha, a pior coisa que tem, assim, para mim, é eu olhar aquele monte de coisa que eu tenho para fazer, né? Por exemplo, tô no doutorado, aquela tese de 250 páginas que eu tenho para fazer. Me dá um desespero. Só que daí eu volto para a realidade e penso, micropassos, pequenas etapas. Pegue aquele monte de coisa que você tem que fazer, pegue aquele todo que você tem, o todo, e faça partes de vida em micropassos e alegre-se com essas conquistas, microconquistas. Você quer perder 20 quilos, mas alegre-se se você perdeu 200 gramas, se você perdeu 1 quilo, você tem que estudar para um concurso, alegre-se cada passo que você fizer, cada concurso que você fizer. Eu vou fazer os concursos, tem concurso lá que eu falo, meu Deus, se desse para ficar negativo, eu tinha ficado negativo nessa prova. Mas eu fico contente, feliz, sabe por quê? Porque eu fui fazer o concurso, eu saí da minha zona de conforto, eu peguei um ônibus, eu rodei horas, eu passei lá 4 horas respondendo a prova, depois eu olho o gabarito, micropassos. Anote que isso é extremamente importante. Esses micropassos vão te ajudar também a ter um feedback, uma reavaliação. Nós precisamos ter uma reavaliação constante. Não precisamos de validação externa. Fuja da validação externa. A validação que nós precisamos é a interna, é a nossa validação. E como que você vai conseguir isso? Analisando os seus resultados, sejam eles positivos ou negativos, tá? Então, não fique pensando o que o outro vai achar, não tenha medo do julgamento, a vida é uma só. Então, a validação interna é aquela sim que você precisa, a sua validação, para você saber se você está no caminho certo, porque quando alguém vier te criticar, não importa o que aquela pessoa fale, você não vai abalar, ou pelo menos se abalar, você não vai desmoronar, porque você sabe quem você é, você sabe que você está no caminho que você quer trilhar. Talvez não seja o caminho certo para outra pessoa, mas é o caminho que você quer trilhar. E você precisa ter disciplina, motivação e foco. Não busque essas 3 coisas, disciplina, motivação e foco, nas outras pessoas. Seja automotivado, procure sua automotivação, escreva
os seus objetivos, visualize o que você quer alcançar. Eu não busco motivação em outras pessoas, porque a outra pessoa às vezes vai estar triste, a outra pessoa às vezes não teve um dia muito bom e não vai me dar aquela palavra de conforto. Então, eu trago a minha própria palavra de conforto. É bacana nós termos uma rede de apoio, que é a próxima ferramenta, é ótimo, mas o principal é a nossa validação interna, a nossa automotivação. A disciplina é importante porque eu aprendi com o Joel J. que nós não temos que ter um pacto com a perfeição, nós temos que ter um pacto com o progresso. A perfeição, ela nos paralisa. Para mim, que sou cristã, só Deus é perfeito. Então, a perfeição é algo que nos paralisa. Não espere ter a melhor câmera para você gravar vídeo para o seu Instagram. Não espere você ter a melhor roupa. Não espere você ter o melhor material. Fuja da perfeição. Isso são conselhos, assim, orientações que eu passo que servem para mim e eu acredito que possa servir para você. Eu percebo que quando eu penso, bom, eu tenho um pacto com o progresso. Então, se hoje eu progredir, ok, é isso que importa. Cada dia eu vou progredindo mais. E a disciplina é você fazer aquilo que tem que ser feito mesmo quando você não tem vontade. Então, você acorda todos os dias e eu acordo e falo, não quero ir na academia hoje, mas eu vou por saúde física, por saúde mental. Hoje eu tenho que estudar para concurso, mas eu vou porque é algo que eu almejo, é um cargo que eu quero. Eu tenho que fazer mais cursos de oratória. Por quê? Porque eu preciso melhorar cada vez mais a forma de me comunicar com as pessoas, a forma de vir aqui me expressar no podcast para que você entenda o que eu quero transmitir. E a minha fala não é perfeita. A minha fala, ela não é perfeita, eu sei disso. Mas se você entender o conteúdo que eu tenho para passar, para mim é isso que importa. Valeu a pena. Então, o segundo passo, a segunda ferramenta é você ter planejamento e metas realistas. E a terceira ferramenta é a rede de apoio. Eu tive uma rede de apoio muito grande durante a estadia da Polícia Militar, porque assim, eu fiquei 4 meses afastada total da atividade policial, tomaram a minha farda, tomaram a minha arma, então eu não tinha farda e não tinha arma. E assim, para um policial ficar sem farda e sem arma, é muito ruim. É uma coisa assim que eu não consigo nem explicar. Por quê? Por 10 anos você envergando, vestindo uma farda marrom, portando uma arma, e aí você se vê sem aquele que era o seu alicerce, sem aquilo que era a sua identidade, sem a sua biriba com o seu nome, Soldado Julie, eu me vi totalmente perdida. Eu realmente fui pro fundo do poço. Então, assim, depois de 4 meses afastada, eu voltei aos poucos na polícia, sem utilizar a farda, no serviço administrativo, depois sem usar a arma também, e aí fui voltando aos poucos, e quando eu voltei, que eu consegui me restabelecer, depois de 2 anos de luta, depois de 2 anos tomando remédio, receitado por profissionais da saúde, fazendo acompanhamento psicológico, psiquiátrico, também dentro da Polícia Militar, porque lá eles têm esse apoio também médico para os policiais. Eu lembro que um coronel da Polícia Militar da saúde, ele falou assim para mim, faça atividade física 6 vezes na semana, porque isso vai te ajudar. E eu levei isso para minha vida. Então, assim, dentro da polícia também tem esse apoio psicológico. E eles me deram, eu ganhei esse suporte, né, de alguns comandantes, outros eram os meus tubarões, é normal na vida, é assim mesmo. Eu tive muito suporte também das pessoas que estavam ao meu redor, dos meus familiares. Eu busquei suporte, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, os meus colegas, suporte terapêutico, muito importante. Então, até então, eu nunca tinha feito terapia e eu achava assim que era, né, pra gente maluca. Eu falava, não, vou fazer terapia só para quem tem problemas. Mas não, a terapia, ela abre a sua cabeça. Ela traz para você enxergar aquilo que você não está conseguindo enxergar. Porque é igual quando a gente vai fazer a mira, né? Você vai atirar, você faz a visão, né? Você faz o foco, a mira, e você não enxerga nada do que está ao seu redor. E nem tudo é ruim. Tem coisas boas também. Mesmo quando nós estamos no fundo do poço, o fundo do poço também tem coisas boas.
E uma coisa muito importante para mim também foi o apoio espiritual. Então, eu busquei esse apoio espiritual na minha igreja. E aí, quando eu falo de apoio espiritual, não vamos falar de religião, mas você pode buscar um apoio espiritual da maneira que você se achar melhor, sabe? Aquela maneira que você sentir conectada, porque nós somos conectados com o mundo. Tem um autor que eu adoro, que eu estudo no doutorado, que é o Edgar Morin. Ele traz a ideia da complexidade da humanidade. Então, nós somos interconectados com a natureza. É quase... Quando eu li esse livro, eu até falei para o meu orientador, para o Jean André, eu falei, nossa, eu me sinto aqui no Avatar, lendo esse livro. Porque no Avatar... Os bichinhos lá, né, os azulzinhos, eles se conectam lá com a planta e tal. Então, o Edgar Morin, ele traz essa ideia de conexão com a natureza, conexão com o cosmo. Então, chame do que você quiser, a espiritualidade, Deus, natureza, né, outros nomes. Mas é importante você entender que você não está aqui nessa vida de passagem. Nós estamos num corpo material, tendo uma experiência. Nós somos seres espirituais, corpo, alma, né? Corpo, mente, espírito. Então, nós temos que ter essa ligação com o transcendente, com aquilo que é fora, que é nosso fora. Alma e mente, né? A nossa personalidade, as nossas emoções. E o nosso corpo, que é o nosso templo, é cuidar da nossa atividade física. Então, para finalizar esse bate-papo aqui intimista, eu vou voltar outras vezes com outros temas, compartilhando um pouquinho mais, porque em outras redes sociais acaba sendo um pouquinho mais rápido. Eu quero que você preste bem atenção. Transforme crises em oportunidades. Transforme crises em oportunidades. Mesmo que você esteja no fundo do poço, eu tenho certeza que alguma coisa dentro desse fundo do poço você pode tirar de positivo. Eu tirei muitas coisas positivas do fundo do poço que eu já estive. Eu pretendo não retornar mais para aquele lugar, mas se um dia eu retornar para o fundo do poço, agora eu também sei o caminho para sair. Então, se você está no fundo do poço, saiba que só tem uma alternativa para você. É sair. Não pense que você vai ficar mais tempo nesse fundo do poço. Busque, então, autoconhecimento como primeira ferramenta. Segundo, faça um planejamento com metas realistas, micropassos. E terceiro, tenha uma rede de apoio. E aí você vai se sentir como eu, como uma fênix, porque é assim que eu me sinto. Cada vez que eu caio, cada vez que eu estou diante de uma crise, cada vez que eu perco o brilho nos olhos, cada vez que eu tenho aquela sensação de morte, eu renasço como uma fênix e eu renasço muito mais forte, com muito mais sabedoria, com muito mais brilho nos olhos, com muito mais propósito. E é isso que eu quero para você. Tenha propósito, porque você não está nessa vida apenas de passagem. Deixe um legado para as pessoas. Transforme vidas. Eu tenho certeza que você tem aí dentro do seu coraçãozinho um sentimento que você pode transmitir para o outro, um conhecimento que você tem. Transforme o ambiente que você está. Transforme as pessoas ao seu redor. Eu espero que você tenha gostado desse nosso episódio um pouquinho diferente. Então, para finalizar, eu convido você a conhecer o meu Instagram, @FernandaJuliet. @FernandaJuliet. Espero você, então, no nosso próximo Pode Julgar. Até mais!